Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, fascinante. A gente vai falar sobre como a nossa mente não só vê o mundo, mas na verdade constrói o mundo. O que será que acontece entre o momento em que a luz bate nos nossos olhos e o momento em que a gente entende o que está vendo? A resposta é bem mais complexa e interessante do que parece. Vamos descobrir isso juntos? Para começar, a pergunta que não quer calar é: será que os nossos sentidos dão para a gente uma imagem fiel da realidade? A maioria de nós diria que sim, né? Que nossos olhos, ouvidos, tato são janelas diretas para o mundo lá fora. Mas a ciência mostra que a história é um pouquinho diferente. Então, para a gente começar a desembolar isso, precisamos entender a diferença crucial entre duas coisas: sentir e perceber. Parecem sinônimos, mas na verdade são dois estágios completamente distintos de como a gente processa a realidade. Um é a informação crua, o dado bruto. O outro é a história que o nosso cérebro conta com base nessa informação. Então, o pulo do gato é esse aqui. A sensação é o que nossos órgãos dos sentidos captam. É o dado puro, sabe? A luz que entra no olho, as ondas sonoras que chegam no ouvido. Já a percepção é o que o cérebro faz com esses dados. É a interpretação, a organização, é quando a gente dá um significado para aquilo tudo. Sensação é o input, percepção é o que a gente entende. E tem uma analogia para isso que é sensacional. Pensa no cérebro. Ele não tem contato nenhum com o mundo. Ele vive no escuro, totalmente isolado dentro do crânio. Toda informação que ele recebe chega em forma de sinais elétricos. Ele não vê uma maçã, ele recebe um monte de sinais dos olhos e, a partir daí, ele constrói a ideia de uma maçã. Isso muda tudo, não é mesmo? Vamos para um exemplo prático. Imagina abrir um computador na frente de alguém que não entende nada de tecnologia. A sensação, os dados brutos, são os mesmos para todo mundo. Um amontoado de formas, cores, materiais. Essa pessoa provavelmente descreveria o que os olhos dela captam de forma bem literal. Olha, tem umas peças pretas, uns cilindros laranjas e uns tubos coloridos. Agora, coloca um engenheiro para olhar exatamente a mesma coisa. O estímulo sensorial é idêntico, mas a percepção, completamente diferente. Onde a pessoa leiga via peças pretas, o engenheiro vê circuitos integrados. O conhecimento que ele já tem na cabeça transforma aqueles dados brutos em uma percepção cheia de significado, de função. A realidade ali não mudou, mas a interpretação dela mudou. E muito. Ok, então o cérebro interpreta, mas como ele faz isso? Ele não trabalha direto com os dados sensoriais puros, ele converte esses dados em ferramentas mentais. Bora ver como essa conversão acontece, saindo de uma memória pessoal e estática para chegar em conceitos que todo mundo pode compartilhar. O processo segue mais ou menos essa escadinha. Primeiro, a gente tem a imagem mental, que é tipo uma foto interna que a gente guarda de uma sensação. Depois, isso evolui para o símbolo, que já é algo mais pessoal, mais maleável. Cada um pode ter um símbolo diferente para a mesma coisa, tipo a ideia de nuvem. E, finalmente, a gente chega no signo, que é um acordo social. Todo mundo concorda que aquele hexágono vermelho com a palavra pare significa a mesma coisa. E olha que interessante, mesmo a ferramenta mais básica, a imagem mental, não é o que parece. Não é uma fotografia fiel guardada num álbum. Pensa só, aquele desenho que alguém fez na infância e que tinha um maior orgulho. A imagem mental que a pessoa tem dele hoje é provavelmente muito mais elaborada do que o desenho real. Sabe por quê? Porque a nossa inteligência atualizou a memória para ela se encaixar no nosso conceito de hoje do que é um bom desenho. Nossas memórias estão vivas, elas mudam. Essa discussão toda sobre sentir e perceber, ela não é de hoje, não. Na verdade, ela está no coração de um debate filosófico gigantesco sobre a origem do conhecimento. Vamos dar uma olhada rápida em 3 grandes correntes de pensamento para entender onde essa ideia de construção se encaixa. Basicamente, existem 3 visões principais. O empirismo, que diz que o conhecimento vem de fora, pelos sentidos. Nós seríamos como uma folha em branco. O apriosismo defende o exato oposto. O conhecimento já nasce com a gente, é inato. E aí vem o construtivismo, que é o nosso foco aqui. Ele propõe um caminho do meio. O conhecimento é construído na interação entre a gente e o mundo, numa espécie de dança entre o que a gente sente e o que a gente percebe. E o grande motor por trás do construtivismo, segundo Piaget, é a teoria da abstração. E abstrair aqui não é só ignorar detalhes, viu? É o processo ativo de puxar informações do mundo e também das nossas próprias ações para construir as estruturas da nossa mente. É o mecanismo que transforma a interação em saber de fato. E existem 2 tipos principais:
A abstração empírica é quando a gente tira propriedades direto dos objetos. A cor, o tamanho, a textura. É o que está mais perto da sensação pura. Mas a abstração refletida, essa é muito mais poderosa. Ela vem da nossa própria mente, quando a gente projeta uma ordem, uma ideia sobre o mundo. Um exemplo perfeito é ver constelações no céu. As estrelas não formam um desenho lá em cima, nós é que projetamos essa estrutura nelas. Agora a coisa fica ainda mais legal. Se a nossa mente projeta ideias no mundo, isso quer dizer que o que a gente já sabe influencia diretamente o que a gente vê. Vamos ver 2 exemplos incríveis que mostram como a percepção é totalmente guiada pelas estruturas que a gente já tem na cabeça. A história dos canais de Marte é um caso clássico. Astrônomos lá no passado, com telescópios que davam imagens meio borradas, viram umas linhas retas em Marte e perceberam aquilo como canais. Mas por quê? Porque canal era uma estrutura mental que eles já tinham, algo construído por seres inteligentes. Eles projetaram essa ideia em cima de dados sensoriais que eram ambíguos. Eles não viram o que estava lá, eles viram o que o conhecimento deles permitia ver. Certo, agora um pequeno teste. Olhando para essa imagem, a pergunta é simples. Quantas cobras podem ser vistas aqui? A sensação é a mesma para todo mundo. 4 animais com corpo comprido e sem patas. Mas qual é a percepção que surge daí? Surpreendente, né? A resposta é só uma. Apenas o animal da letra D é de fato uma cobra. Os outros são de grupos completamente diferentes, mesmo sendo parecidos. E isso acontece porque a maioria de nós tem um esquema mental para cobra, que é tipo bicho comprido sem patas. O cérebro pega o que vê e encaixa rapidinho nesse esquema, ignorando as diferenças mais sutis. Então, o ponto central desses exemplos é o seguinte: a gente não absorve a realidade de forma passiva. Nós assimilamos tudo ativamente, usando as caixinhas de conhecimento que a gente já tem. Se não temos uma caixinha para lagarto-ápode, a gente simplesmente coloca o estímulo na caixinha mais próxima que temos, que é a de cobra. E aí a gente chega na grande conclusão. Se a nossa percepção do mundo é uma construção ativa, o que isso diz para a gente sobre como aprendemos? A implicação disso é profunda e muda completamente o jeito que a gente deveria encarar a educação e o nosso próprio desenvolvimento. E essa é a ideia principal. Aprender não é como encher um balde vazio com informações. É muito mais parecido com construir um castelo de Lego. Cada peça nova, cada informação, precisa ser ativamente conectada nas peças que já existem para que a estrutura, o conhecimento, se torne maior e mais forte. É um processo de dentro para fora. Tem uma citação do Aldous Huxley que resume isso poeticamente. Experiência não é o que se fez, mas o que se faz com aquilo que se fez. Isso captura a essência da coisa toda. A experiência em si, o evento bruto, a sensação, não é o que nos ensina. O aprendizado vem do que a gente faz com essa experiência, a reflexão, a interpretação, a conexão com o que a gente já sabe. E a gente termina com essa reflexão. Se somos os construtores ativos do nosso próprio entendimento, isso nos dá um poder imenso, não é? A questão que fica é: como podemos nos tornar melhores arquitetos do nosso próprio conhecimento? Como podemos ser mais conscientes dos nossos próprios esquemas mentais para construir visões de mundo que sejam cada vez mais ricas, mais precisas e mais úteis? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia